Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 1º de dezembro de 2020. Estamos na terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. Os textos bíblicos para o dia de hoje. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 11, versos de 1 a 10. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Com atenção, escutemos o texto do Evangelho. Lucas, capítulo 10, versos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi proclamada. Amém. Uma coisa que você irá notar durante esse tempo do Advento, que está começando, que nessa primeira parte do Advento, a gente já disse, quando iniciou o tempo ali no domingo, agora no primeiro domingo, o Advento ele tem duas grandes partes, são duas partes bem definidas. A primeira, a gente vai meditar sobre a segunda e definitiva vinda de Jesus, e na segunda parte do Advento, aí nós iremos meditar e nos aprofundar no anúncio da primeira vinda de Jesus, culminando tudo isso com o Natal do Senhor. É diferente mesmo, né? Mas vamos lá. É assim que o Advento se apresenta, tempo de espera, de vigilância. E uma outra característica que você notará, que nesse primeiro momento é a primeira leitura quem dá o ritmo para a liturgia. Normalmente, a gente tem o Evangelho como esse condutor e as leituras se encaixando no Evangelho. Não estou dizendo aqui que as leituras do Antigo Testamento são mais importantes que o Evangelho. É claro que você está me entendendo. Eu estou dizendo que no tempo do Advento, nesse primeiro momento, a primeira leitura é que dita o ritmo. O que eu quero dizer aqui? O Evangelho vai se encaixar no que a primeira leitura está dizendo. Então, Isaías é o profeta que nos acompanha de maneira mais contínua, e aí o Evangelho é escolhido e ele faz uma conexão com a primeira leitura, então ela vai ditando o ritmo. Por isso que os evangelhos variam durante esse tempo. Ora você ouve Mateus, ora você ouve Lucas, depois você ouve Marcos, enfim, você consegue perceber isso. Então vamos lá. Na primeira leitura de hoje, o contexto, que a dinastia de Davi está num momento de crise. Aquela árvore frondosa que era a dinastia de Davi, com aquelas árvores mais robustas, mais belas e fortes,
na verdade, se reduziu, neste momento em que o profeta está falando, apenas a um tronco, uma grande árvore suntuosa, imponente, se tornou apenas um tronco. Mas Deus, como fez a promessa a Davi de que a sua casa duraria para sempre, desse tronco que restou, nascerá uma haste, nascerá um broto, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. E sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Aí vem o Espírito de sabedoria, discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, enfim, Espírito de ciência e temor de Deus. E o temor do Senhor encontra, e no temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Esse descendente que virá, nenhum, historicamente, continha em si todos esses dons. Essa excelência dos dons divinos. É muito claro para nós, então, que em Jesus que se completa isso aqui. Essa profecia faz referência a Cristo. Ele é aquele que descende de Davi e é o que vai ter, né? E nele repousará o Espírito do Senhor. A plenitude dos dons estará nele. Não tem, por mais que tenham tido governantes ao longo da história que de repente foram muito bons, muito aplicados, muito justos, mas não se compara a esse aqui prometido, a essa profecia. Nenhum consegue ter e trazer consigo todos esses dons, somente Jesus. É essa a promessa. E quando isso acontecer, ele restaurará tudo que está em desarmonia no universo. A imagem que é usada a partir do versículo 6 está falando de feras que convivem pacificamente entre si, até mesmo os homens convivendo com essas feras sem ter nenhum perigo. As próprias crianças, mesmo aquelas que são crianças de peito, poderão brincar com os animais mais selvagens, os animais mais perigosos, porque nesse reino que vai ser restaurado em definitivo por Cristo, ele vai restabelecer a harmonia do paraíso, que é o sonho nosso, voltar lá para o paraíso e viver novamente no paraíso, viver no céu. Jesus, no texto do Evangelho que a gente acabou de escutar, exulta no Espírito Santo. Ele louva a Deus. São poucas passagens bíblicas que trazem Jesus assim, feliz, vibrante, entusiasmado. E ele louva ao Pai. Por quê? Porque os sábios inteligentes do mundo, os poderosos, os doutos, não conseguiram ver e perceber nele, Jesus, a realização desse reino e ele como Messias enviado. Porque foi do agrado do Pai que isso fosse revelado aos pequeninos. E é assim que Jesus diz, né? Escondesse as coisas dos sábios inteligentes e as revelasses aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E vai dizer para os discípulos ali, aqueles humildes discípulos cheios de dificuldades, homens cheios de defeitos, mas que estão ali aprendendo com o Mestre, eles ouvem de Jesus a seguinte afirmação: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Essa bem-aventurança da boca de Jesus para os discípulos também é para nós, para você e para mim, que somos discípulos de Jesus. Felizes os nossos olhos que vemos toda a graça de Deus que ele realiza por meio de Jesus Cristo. O mundo não compreende isso. E o mundo, cheio de si, cheio das suas ocupações, ou muito da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua tecnologia, esse mundo hoje que se basta a si mesmo, que não abre espaço, não consegue enxergar
nada além do seu próprio umbigo, das suas próprias satisfações, dos seus próprios projetos, não se abre ao transcendente e não vai perceber a ação de Deus. Estarão bloqueados porque estão cheios de si mesmos. Agora não, os pequeninos, os simples, os humildes, esses sim poderão contemplar a glória de Deus. Ele, que é grande, que é o Senhor da história, se manifesta aos mais simples. Então, peçamos a Deus que nos liberte de todo tipo de soberba e, uma vez humildes, nos façamos humildes, experimentemos a graça, a felicidade de ouvir, de ver e participar do reino trazido por Jesus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maranatá. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.